Olá pessoal, nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre o que você precisa saber antes de ir na direção do seu empreendimento, né? Ainda mais nesse momento que as coisas estão difíceis, muita gente perdeu o emprego, né? A gente está aí sem saber muito que rumo tomar. É muito comum que as pessoas pensem em empreender, né? E isso não tem nada de mal. Eu sou um exemplo de quem empreendeu a vida inteira e tenho tido razoável sucesso. Só que antes de você empreender, né, antes de você resolver montar a sua empresa, é muito importante que você considere algumas questões, né? E a ideia dessa conversa aqui é lembrar a vocês algumas dessas questões. Não são com certeza todas, mas são algumas questões importantes, né? Eu diria que a primeira coisa que você tem que pensar é se você tem fôlego para empreender, né? O empreendimento em geral toma muito mais tempo do que a gente planeja a princípio. Ele consome muito mais recurso do que a gente imagina e ele despende muito, mas muito mais energia do que a gente pensa quando começa. Então, se você não tiver fôlego para continuar, para perseverar, para esperar que o empreendimento dê certo, é melhor nem começar, né? E esse recado vai especialmente para aquele pessoal de meia idade, né, executivo de empresa, que naquele momento de troca de uma companhia para outra pensa em montar seu negócio, né? Porque você que é executivo de uma empresa, você está acostumado com um bom salário, você está acostumado com algumas mordomias que a empresa maior normalmente nos fornece, você provavelmente tem uma despesa mensal relativamente alta, tem compromissos grandes com a família e tudo isso, acredite, vai contra a vontade de empreender, né? Você pode estar super animado, você pode ter uma ideia fantástica, mas quando a realidade bate a porta, né? Quando você começa a ter dificuldade de manter a poupança que você fez ao longo da vida, né? Quando os filhos começam a te cobrar aquela festa, aquela viagem que estava planejada, né? Quando a despesa planejada para o empreendimento fica muito maior do que você planejou, quando a receita vem muito mais atrasada do que você imaginava, a pressão é grande e a chance de você desistir, seja por um convite de alguém que te propõe um novo emprego, seja simplesmente por não ter mais fôlego, é muito alta. Então, pense sempre antes se você tem fôlego para tocar o seu negócio. Um pessoal mais novo, um pessoal que está saindo da faculdade, esse problema é menos grave, porque aí você não tem muito compromisso, né? Você não necessita de muito dinheiro, você provavelmente vai ter mais chance de continuar aquele empreendimento, pelo menos por alguns anos. Mas para o pessoal de média idade, para o pessoal dos 40, 35 para cima, é muito importante pensar nisso antes de pular para o empreendimento. Bom, a segunda coisa que eu acho que é muito importante falar ou pensar antes de empreender é se realmente você gosta disso. O empreendedor, cara, é um sofredor. O empreendedor, ele tem que jogar no gol, na defesa, no meio campo, no ataque, tem que ser técnico, tem que ser massagista, ele tem que fazer de tudo. Um empreendedor desses que a gente vê na televisão, nos filmes, que ele tem uma ideia, contrata um monte de gente lá e a coisa acontece, só existe nos filmes. O empreendedor de verdade, ele acorda, ele passa o dia inteiro e ele dorme pensando no empreendimento. Se não for assim, eu te garanto, a chance de sucesso é mínima, é mínima. O empreendedor, a partir do momento que ele toma a decisão de empreender, ele passa a viver 24 horas por dia para aquele objetivo. Se não é para ser assim, nem começa. Não vai dar certo.
sabe? Você não vai conseguir ir em frente. Eu mesmo, quando comecei, eu cheguei a ter System, Frontier e Ralph. Eu tive 3 empresas onde eu não era o cara que tocava. Eu não estava lá no dia a dia. Nenhuma das 3 teve o sucesso que eu esperava. A única empresa, ou a primeira empresa que quando eu resolvi tocar funcionou, foi a TDW, e aí porque eu dediquei 100% do meu tempo a ela. Então não tem jeito, você tem que se esforçar. Depois que você monta uma estrutura maior, depois que você já tem uma empresa rodando, aí você pode pensar eventualmente em novos empreendimentos, onde você pode colocar pessoas para darem continuidade. Ainda assim, não é fácil. Garanto a vocês, já tentei, não é fácil. Mas é mais possível, porque agora você já está no negócio de empreendedorismo. Agora você já é capaz de juntar as peças e seguir um caminho orientando alguém que realmente seja empreendedor, né? E esse é o grande problema, é encontrar um real empreendedor, né? Então, verifica se você tem fôlego. Segundo, verifica se você realmente quer isso para a sua vida. E terceiro, não empreenda num segmento onde você não conhece nada. Eu vejo muita gente tendo uma ideia, né? Um engenheiro que trabalha na área de telecomunicações e de repente quer montar um portal de vendas do agronegócio. É muito complicado. Tá certo que esse engenheiro provavelmente conhece alguma coisa de e-commerce ou conhece alguma coisa de informática, mas ele não conhece nada, zero, do mercado de agrobusiness. Qual é o resultado? Ele vai perder tempo, ele vai patinar, ele vai ter imensa dificuldade em coisas que uma pessoa da área teria maior facilidade. Então, se você quer empreender, é legal, mas empreende em algo que você conheça, né? Se você é médico, empreenda algo na área da medicina. Se você é um engenheiro mecânico, pense em algo em torno da engenharia mecânica. Se você é um administrador de um determinado segmento de mercado, pense algo relacionado com aquele mercado. Não tente fazer algo totalmente distante da sua competência. Não vai dar certo. Um empreendimento só dá certo quando existe competência do empreendedor a respeito do empreendimento. Então, não tenta. Por exemplo, o pessoal que vai atrás das franquias, né? Às vezes eu sou engenheiro, perdi meu emprego e quero abrir uma franquia de waffle. Eu não entendo nada de comércio. Eu não faço ideia do que é acordar cedo, abrir uma loja, manter todo mundo, tudo funcionando. Então não sei nem fazer nada na cozinha. Nem tenta, não vai funcionar. Então, empreendimento tem que ter relacionamento com a sua competência, de preferência com a sua maior competência, tá? Então, terceiro recado, só empreenda em áreas onde você tem competência. O quarto ponto é o seguinte: escolha bem, e muito bem, e com muito cuidado, os seus eventuais sócios, né? Se você vai empreender sozinho, bacana, você não tem que se preocupar com isso. Só que aí, por outro lado, você vai ter que se preocupar com uma coisa chamada lacuna de competência, né? Ninguém é capaz de cuidar de tudo ou conhecer tudo. Então, você vai provavelmente conhecer só uma parte do seu empreendimento e vai precisar complementar essa lacuna de competência buscando profissionais no mercado, o que é, em geral, mais caro. Se você estiver pensando em ir em frente em sociedade, aí você vai ter que escolher bem os seus sócios, né? Então, algumas dicas para a escolha. Primeiro, as competências têm que ser complementares. Se você e o seu sócio são iguais, têm a mesma competência, provavelmente vai ser um overlap numa empresa muito pequenininha, né? Mas se você conhece muito bem de comércio, por exemplo, e o seu sócio conhece muito bem de finanças, aí vocês vão estar se complementando e provavelmente vocês vão ter uma relação custo-benefício melhor, porque como os sócios entregam mais trabalho para a empresa a um custo menor, você vai ter mais produção, né? Terceiro,
sociedade é pior que casamento. É mais difícil desfazer uma sociedade hoje do que desfazer um casamento. Então você tem que saber se você se entende com aquele indivíduo, se você respeita de fato aquele indivíduo e se você está disposto a abrir mão de uma série de coisas e uma série de pensamentos para fazer um acordo, para fazer uma sociedade com esse ou com aqueles indivíduos. Isso é fundamental. Eu, por exemplo, eu já estou há 15 anos no empreendimento com outros 3 sócios. Hoje a gente já tem um grupo um pouco maior e o fato dos 4 se respeitarem, dos 4 terem habilidades complementares e dos 4 estarem envolvidos de fato no negócio foi de longe o que fez a gente chegar aonde chegou. Nós não somos um baita grupo, mas a gente teve um razoável sucesso por causa disso, né? Então, na hora de escolher os sócios, primeiro, de preferência ou quase que mandatório, escolha sócios que sejam complementares a você. Segundo, tenha certeza de que você vai ser capaz de lidar com essa pessoa por décadas. E terceiro, tenha certeza de que ele tem o mesmo compromisso com o negócio que você. Tá? Então acho que essas são as dicas que eu queria passar por hoje. Em outros vídeos eu vou passar outras dicas sobre como empreender e que tipo de cuidado você tem que ter antes de disparar seu empreendimento. Tá? Muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de dar um like no canal, não esquece de compartilhar. Se tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta. A gente está aqui para ajudar. Tá? Obrigado e até a próxima.